Muito bem, graças a Deus, estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui da Arca. Nós estamos numa série de estudos sobre as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. A gente está falando ainda sobre a igreja de Éfeso. Já falamos a respeito de como a igreja foi fundada nas viagens missionárias de Paulo. Falamos também a respeito da carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Falamos da cidade de Éfeso, de Diana, do culto ao imperador e outros detalhes que a gente estudou. Na semana passada, no episódio anterior, falamos a respeito da carta, então a gente foi versículo a versículo, da carta de Apocalipse para a igreja de Éfeso, e hoje a gente vai falar do que esta carta representa para nós aqui no século 21. Então, a ideia é revisitar esse texto que a gente viu, que está em Apocalipse, no capítulo 2, são 7 versículos, a partir do versículo 1, e vamos pensar um pouquinho, e refletir a respeito do que esta mensagem que está aqui, o que ela representa para as nossas vidas hoje. É claro que em alguns versículos a gente não vai conseguir estabelecer uma relação direta com a nossa realidade, muito provavelmente porque é um trecho que só vai fazer sentido para aquela época, para aquelas pessoas, mas em linhas gerais nós conseguimos sim entender a mensagem, a importância, a relevância dessa mensagem para as nossas vidas aqui no século 21. Então, começando, no meio desse texto, logo no comecinho do versículo 2, a gente tem uma frase, uma fala de Jesus falando: conheço as obras que você realiza. É importante que a gente nunca perca o foco da certeza de que Cristo sabe tudo aquilo que a gente faz, inclusive aquilo que passa pelo nosso coração. Então, não é só uma questão de saber as coisas que nós estamos fazendo, mas também Cristo sabe as coisas que nós pensamos. E como conhecedor de todas essas coisas, ele faz questão de declarar: eu conheço, eu sei as obras que você realiza. Então, tudo aquilo que acontece na tua vida, seja coisa boa, seja coisa ruim, aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer, Cristo sabe. O Senhor conhece. Ele vê todas as coisas, ele conhece aquilo que está no nosso coração e ele faz questão de dizer que sim, conhece todas as nossas obras, tudo aquilo que a gente faz. Na sequência, tem uma coisa importante, porque Cristo fala que ele conhece as obras e ele sabe tanto o esforço como a sua perseverança. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Então, se tem uma das coisas que Cristo está atento, observando e conhecendo aquilo que acontece na nossa vida, está muito relacionado com a questão do nosso esforço e da nossa perseverança. Então, esta é uma carta onde é importante que a gente leve em consideração que o Senhor, ele está vendo o teu esforço e ele está vendo a tua perseverança, quando em muitas situações em que a gente vê tanta gente desanimar, tanta gente desistir, tanta gente abrir mão de um relacionamento verdadeiro com o Senhor, é importante que, independente do momento, da dificuldade, a gente continue mostrando o nosso esforço e a nossa perseverança em viver com o Senhor, em ter um relacionamento com Ele. Então, é algo que Deus está atento, é algo que Deus reconhece em nós. Então,
Se de repente, por alguma razão, você sente que já não está mais conseguindo, que já não está mais valendo a pena, né, no teu ponto de vista, né, Deus te conhece, conhece as tuas obras e Ele sabe do teu esforço, sabe da tua perseverança. Então, continue se esforçando, continue sendo perseverante, continue suportando todas as provas, todas as dificuldades que se levantam contra a nossa vida, porque não vão ser poucas. O próprio Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, esta é uma carta que chama a nossa atenção no sentido de que Deus sabe do nosso esforço, Deus sabe da nossa perseverança, Ele sabe aquilo que a gente vem suportando, aquilo que a gente vem passando. Então, é o tipo de carta que serve para nos lembrar que Cristo conhece todas as nossas obras, conhece aquilo que a gente está vivendo, conhece aquilo que representa a dificuldade nossa do dia a dia. Ele sabe. Não é algo que está fora do radar dele, não é algo que está fora da sua visão. Muito pelo contrário. Então, é uma carta que chama a nossa atenção nesse sentido. Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe da dificuldade, Deus sabe do esforço, Deus sabe da perseverança. Ele sabe e Ele conhece isso, e Ele olha para isso, e os olhos dele estão atentos a essa perseverança, a esse esforço, a essa determinação de não esmorecer, de não abandonar. Amém? Continuando, sei que você não suporta os maus, que põe à prova os que se declaram apóstolos e não são, descobriu que são mentirosos. Você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui uma coisa interessante, né? Para nós, essa mensagem representa as atitudes de ver as coisas erradas e não apoiar as coisas erradas. Não suportar, não tolerar, não aceitar aquilo que é mentiroso, aquilo que é enganoso, aquilo que é destrutível. Esse é um cuidado que a gente precisa ter bastante presente na nossa vida. Às vezes a gente, de uma forma equivocada, começa a se envolver com os erros, começa a se envolver com atitudes que aos olhos do Senhor são reprováveis. E esta mensagem tem como objetivo chamar a nossa atenção para esse detalhe super importante. A gente não pode ver a maldade e normalizar a maldade, achar que tudo bem, ninguém é perfeito, então cada um vai cometer os seus erros. Não. O pecado continua sendo pecado. O ódio, a intolerância, o preconceito, o desprezo, todo tipo de violência, seja física, seja emocional, psicológica ou qualquer outra que surgir aí, né, não pode ser algo que a gente normaliza, que a gente acha que tudo bem, que é da vida. Não, nós não podemos aceitar as maldades. Esta é uma mensagem muito forte para a nossa vida. A gente vive numa época em que as pessoas querem justificar seus malfeitos, querem justificar, os seus preconceitos, os seus absurdos. E não dá para fazer isso. A gente não pode aceitar, a gente não pode se conformar com aquilo que está errado. Está errado, está errado. Não adianta querer achar justificativa para o erro. Não existe, na verdade. O que a gente tem que fazer é assumir o nosso erro, reconhecer que estamos errados, pedir perdão, porque pedir perdão é um ato de nobreza enorme, enorme. Pedir perdão e não pecar mais, né? Porque também não adianta eu peço perdão e continuo fazendo as mesmas maldades, né? Isso não é coerente. Então, e essa carta alerta a gente para essa necessidade de não aceitar que a maldade seja normalizada,
se torne uma coisa relativa, aceitável, porque não é, não pode ser. Aquela igreja não aceitava isso, a gente não pode aceitar também. Então é um alerta super importante para a nossa realidade hoje, de que quando as coisas perdem a mão e nós não nos posicionamos contra a injustiça, contra a maldade, contra a violência, contra o preconceito, a gente está passando a mão, aceitando esse tipo de coisa e perdendo a chance de ter uma posição espiritual muito bem definida. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a maldade está aí, mas a gente não pode nem ser conivente com ela, nem omisso diante dela. Aquela igreja não era assim, e essa é uma mensagem para que nós aqui no século XXI, quando a gente olha a maldade, veja as coisas erradas, a gente tem uma posição espiritual correta, digna daquilo que o Senhor espera de nós. Então, não aceite a maldade, não aceite nenhum tipo de atitude que vá contra os princípios do Evangelho de Cristo, porque os princípios do Evangelho de Cristo trazem vida, trazem esperança, trazem conforto para o coração. E a gente tem que promover isso, e tudo aquilo que é obra da carne, tudo aquilo que é destruição, a gente tem que deixar de fora em nome de Jesus. Amém? Continuando, aqui tem uma verdade e um alerta muito grande. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Então, aqui o alerta às vezes a gente pode construir uma preocupação muito grande com a instituição, com a ideia de igreja que a gente tem na nossa mente, na forma como a gente enxerga as coisas. Às vezes a gente pode começar a se posicionar como dono da verdade, como aquele que sabe tudo, sempre está certo, sempre tem razão. E isso às vezes está muito relacionado com esse zelo de querer combater a maldade, querer combater os absurdos que acontecem na sociedade, mas a gente tem que tomar um cuidado. A gente não pode abandonar o primeiro amor. E que amor é esse? É o amor a Deus? Com certeza. Mas é também o amor ao próximo. Jesus, uma vez ele disse: amem os seus inimigos. Eu vou ser honesto com vocês, eu não sei se alguém, antes de Jesus, soltou uma frase tão contundente como essa: ame os seus inimigos. Mas ele falou, amar aqueles que a gente tem afinidade é simples, mas ele nos convoca a amar aqueles que também nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos criticam, aqueles que acham que a gente está errado. Porque a mensagem de Cristo é: ama todo mundo, sem distinção. Ama aqueles que concordam com você, mas ame também aqueles que discordam de você. E a prática de abandonar o primeiro amor faz com que a gente se torne religioso. E o religioso, ele está muito preocupado com a instituição, com a organização humana que dá origem à igreja, mas não está preocupado com as pessoas. E as pessoas são o que tem de mais importante. Foi por causa delas que Cristo foi para a cruz. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Foi amor pelas pessoas. E nós temos que reproduzir esse amor de Deus através das nossas atitudes, através da nossa empatia, através do nosso respeito pelo próximo. Então, às vezes, o risco que a gente tem é de querer combater injustiças e acabar sendo injusto também. Olha que loucura, né? A gente combate a injustiça, mas acaba sendo injusto também. Ou, às vezes, a gente combate a intolerância e acaba sendo intolerante também.
a gente luta contra o preconceito, mas também é preconceituoso. Essa incoerência toda é a prova de que a gente abandonou o primeiro amor. Deus quer que nós, como igreja, que a gente ame uns aos outros. Ame aqueles que estão próximos da gente, mas ame aqueles que são diferentes da gente também. Né? Diferentes pela cor da pele, pelo cabelo, pelos olhos, pelo grau de instrução, pelo o poder econômico, de ter um bom emprego, de não ter um bom emprego, de ter estudado mais e ter estudado menos. A gente tem que amar todo mundo. Amar as pessoas do jeito que elas nasceram, com as suas limitações, com as suas opções, porque Deus nos ama. E é importantíssimo que a gente demonstre esse amor. Então, volta para o pensamento anterior. A gente tem que combater a maldade, mas a gente também não pode praticar. E a gente pratica quando a gente abandona o primeiro amor, e Cristo está chamando a nossa atenção para a gente não abandonar o primeiro amor. Continuando, ele fala: lembra-se, pois, de onde você caiu. Então, faz uma retrospectiva na sua vida e descubra aí aonde foi que você mudou. Onde foi que o primeiro amor perdeu prioridade para você e você o abandonou. É isso que é o alerta de Cristo nessa frase. Procure entender de tudo aquilo que você já viveu, as lutas que você passou, as dificuldades, o zelo pelas coisas certas. Né? Observa isso e vê que em algum momento você colocou essas coisas acima do cuidado, da preocupação com as pessoas. E nesta, você perdeu o primeiro amor. Então lembra, pois, onde foi que você caiu. Lembra onde foi que você começou a mudar. Onde você vinha amando, respeitando, cuidando, se importando. Em algum momento as coisas começaram a inverter. Então você deixou de amar, deixou de cuidar, deixou de se importar. Isso acontece quando a gente se preocupa muito com a ideia, porque isso não pode, isso não vale, isso não serve. E aí a gente, ao invés de se preocupar em zelar pelas coisas boas, a gente começa a atacar aqueles que praticam as coisas que a gente discorda. Então, assim, atacar aqueles que a gente discorda significa que a gente deixou de amar. Porque quando a gente ama, a gente intercede, a gente ora, a gente clama, a gente pede a misericórdia de Deus. E a gente não pode esquecer que por um detalhezinho da nossa vida, a gente poderia estar igual ou até mesmo pior. Então, por que agir assim? Por que abandonar esse primeiro amor? Lembra de onde você caiu. Lembra do momento em que as pessoas deixaram de ser importantes e a instituição é que ficou importante, a ideia é que ficou importante, e tudo que sai, tudo que desentoa dessa ideia tem que ser perseguido, tem que ser amaldiçoado, tem que ser rejeitado. Não, a gente não pode fazer isso com as pessoas. Deus não faz isso conosco quando a gente peca, quando a gente falha. Então a gente também não pode fazer com aqueles que discordam da gente, aqueles que pensam diferente, aqueles que enxergam as coisas de um outro modo. O respeito, o amor, a obrigação de desejar o melhor de Deus para aqueles que são diferentes, aqueles que pensam, que querem, que têm outros valores, outros princípios, né? É isso que faz a gente luz. Então, seja luz. Continuando, diz aí: arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Então, é um chamado para o arrependimento que o Senhor coloca aqui, né? Então, quando você fizer uma retrospectiva da sua vida e começar a ver o que mudou em você, quando você começou a caminhar com o Senhor, e aquilo que é você hoje, quando você perceber aonde foi o momento que as coisas começaram a sair
desse eixo, dessa direção que encontra com a vontade de Deus, se arrependa disso, né? E volta para essa boa prática de amar as pessoas, de respeitar, de desejar o melhor de Deus para elas, né? Porque é isso que o Senhor espera da sua igreja, que nós como igreja estejamos sempre de braços abertos para receber, para acalmar, para acolher, para amparar todos aqueles que precisam de alguma forma. Então, essa carta chama a gente para um arrependimento. Em algum momento a gente estava assim 100% alinhado com aquilo que Deus quer de nós. E aí, em algum momento a gente deu uma desalinhada. Então vamos olhar para esse momento e vamos alinhar de novo. Assim, ó, Senhor, eu saí um pouquinho aqui, mas eu me arrependo de ter saído, agora eu quero voltar para aquela direção, para aquele propósito, para o jeito que o Senhor quer que eu seja, que eu faça, que eu fale, que eu me comporte, porque o que mais importa é mostrar o amor de Deus para todo mundo, para todo mundo. Porque, de novo, não dá para dizer que a gente ama a Deus e desprezar o próximo, né? Desprezar aquele que está precisando, aquele que pensa diferente da gente ou vive diferente da gente. Não dá para ser assim. A gente tem que abraçar todo mundo assim como Cristo abraçava e recebia e ajudava e abençoava. Acho que quando a gente começa a caminhar desta forma, aí sim a gente está realmente arrependido e voltando à prática das primeiras coisas. Porque tem um alerta, né? Na sequência a gente vê: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Então, é uma mensagem muito dura, é um alerta muito, muito sério. Se a gente não se arrepender, essa atitude, esse comportamento vai ter consequências. E não vão ser boas consequências, porque, de novo, abandonar o primeiro amor, na verdade, que é como está no texto, é se tornar religioso. E a gente não precisa ser religioso. Então, tirar o candelabro do nosso lugar significa que a gente vai viver essa mazela da religiosidade, de achar que a gente é o dono da razão, de achar que a gente está certo, que só a gente sabe, que só a gente pode, que só a gente vai para o céu, né? Como se a gente fosse o dono do céu e pudesse dizer quem que entra e quem que não entra. Não é assim que funciona bem as coisas, né? Então, cuidado para não se tornar religioso. Essa mensagem tem exatamente esse tom: cuidado para não se tornar religioso, dono da verdade, dono da razão, sabedor do que é certo e do que é errado, dono do céu, que determina, né, quem é abençoado, quem é amaldiçoado, como se a gente tivesse poder para isso, e a gente não tem. Então, cuidado, porque isso faz com que a gente perca o nosso devido lugar. E aqui está falando de lugar, não é de salvação. Não entenda que, não é isso. É perder o lugar. Perder aquilo que representa você no mundo espiritual, como igreja, como representante de Cristo. Então, cuidado para não se autodesclassificar, ou melhor, se autodesqualificar por causa da religiosidade, por causa de um comportamento nocivo ao abandonar o primeiro amor. Amém? E para terminar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esta é uma promessa para o vencedor. E quem que é o vencedor? É aquele que olha para essa carta, entende o que precisa mudar, o que precisa corrigir, o que precisa manter, porque Deus está aprovando, que vence qualquer desejo, qualquer situação equivocada que tenta nos afastar dessa condição. Esse é o vencedor. Então, o vencedor é aquele que pratica
aquilo que o Senhor espera que a gente pratique. E quem vence se alimenta da árvore da vida. Eu não comentei no episódio anterior, mas os efésios, não a igreja, né, mas os cidadãos lá da cidade, eles, né, tinham o templo de Ártemis, o templo de Diana, e existia um lugar lá que eles chamavam de árvore de Ártemis, ou árvore de Diana. E eles acreditavam que aquela árvore era o centro da vida. Por existir aquela árvore, existia a vida. E é curioso porque, né, quando Jesus fala da árvore da vida, ele na verdade não está falando daquela que os efésios adoravam por ser de Diana. Ele falava da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, que é para não gerar nenhuma dúvida de que ele não está falando daquela que os efésios achavam que era o centro da vida por causa de Diana. Ele estava falando de uma árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso tem a ver com receber a eternidade, com receber a vida eterna ao lado do Senhor, em comunhão com Ele, na sua presença. Então, para o vencedor, tem a árvore da vida, tem a comunhão eterna com Deus, tem uma vida eterna com Deus, na sua presença, no seu paraíso. Essa é a mensagem e é como a gente pode analisar essa carta para os nossos dias hoje aqui no século XXI. Então, é uma carta que combate a religiosidade, que abandona o primeiro amor. É uma carta que nos chama para o arrependimento, para que a gente deixe de ser religioso, sabedor do que é certo e do que é errado, como se a gente fosse dono da razão. Uma carta que nos convoca a amar o próximo, sem distinção, sem critério, mas usando exatamente o mesmo princípio que Deus usa, que é amar todas as pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Aqui terminamos então a carta de Éfeso. Semana que vem a gente começa uma nova carta. E aí toda essa trajetória de novo de entender o máximo possível de detalhes para que a gente olhe para essa carta e perceba o sentido espiritual que ela tem para as nossas vidas hoje. Então, que Deus te abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Tchau, tchau.